Bom fim de tarde a todos. Estamos reunidos mais uma vez para aprendermos uns com os outros. Hoje eu trago de novo o filósofo Mário Sérgio Cortella, que muitas pessoas admiram o trabalho dele, né? E no livro A Sorte Segue a Coragem, eu achei uma lição maravilhosa e estou passando. O título é Decrepitudes, Senilidades, Vitalidades. Estamos na mão do destino como um pássaro na mão de um homem. Às vezes ele nos esquece, olha para outro lugar e nós respiramos. E de repente ele se lembra de nós, aperta um pouco e nos sufoca. Essa frase é de Henri de Montherlant, A Rainha Morta. E vamos à lição do Mário Sérgio. A cada segundo que passa, envelhecemos. Isso é inerente à condição humana. Há na nossa sociedade, entretanto, uma recusa muito forte à terminalidade. Contamos hoje com muitas alternativas para tentar deter essa decrepitude. Intervenção cirúrgica, condicionamento físico de vários modos, cosmética, tudo aquilo que retarda um fenômeno que é natural, mas que, ao mesmo tempo, é um sonho antiquíssimo da humanidade, o da vida que não cessa. Tanto que essa aspiração, através dos séculos, está em obras como O Retrato de Dorian Gray, do irlandês Oscar Wilde, 1854-1900, nas histórias da escritora britânica Mary Shelley, 1797-1851, sobre um corpo eterno. A diferença é que agora ele vai se tornando mais próximo como possibilidade de realização. Hoje, como temos um tempo de vida coletivo mais extenso e mais conhecimento e tecnologia, mais ferramentas para esse prolongamento, isso leva também a outra aflição, a não compreendendo do que significam os processos de vida. A vida está tão veloz que até o menino de 18, 19, 20 anos de idade tem a sensação de que o tempo está passando muito rápido, onde ele vai se ancorar um pouco. Essa nossa tentativa de ir em direção a um futuro é que nos leva a grudar no passado. A fixação do passado nos dá a sensação de eternidade. Quando vamos em busca daquilo que já foi, ou que simula o que já foi, a percepção é que o tempo parou. Isso explica, em grande medida, essas ondas retrô, em que há o ressurgimento do disco de vinil, os carrinhos de comida, as peças de roupas de décadas atrás que voltam com viés fashion. Essa onda retrô sugere que aquilo que para nós sempre foi encantador, o bom lugar no futuro, não é mais. Como escreveu Renato Russo em Índios, o futuro não é mais como era antigamente. Por isso, vamos encontrar o repouso no passado. Os avançados são os que mais revisitam o passado. Então, tem a comunidade que degusta cerveja artesanal, a que faz manteiga brie e a que passa horas produzindo seu próprio filme. Tivemos os nossos bens de uso produzidos de forma industrial e, de repente, o jovem se encanta com o artesanal. Aquilo feito pela própria mão, produzido com gasto de energia e de tempo. É como se esse jovem falasse ao idoso: esse não é o seu mundo, é o meu. Mas ele transita nele de outro modo, não despreza a tecnologia. Faz cerveja artesanal, mas está em rede
tem a comunidade dele envolvida nessa atividade. Eles se encontram. No que se refere ao corpo, vivemos em tempo de ebilatria muito forte. Na mitologia grega, Hebe era a deusa da juventude. Existe uma preocupação com a aparência que, em muitos casos, beira a obsessão. Embora haja uma conexão entre cuidar do corpo e ser saudável, o culto à aparência que se observa nos dias atuais seria, no máximo, uma simulação da saudabilidade. Nós somos tão poluídos, não só no âmbito da ecologia, mas mentalmente poluídos nas relações, tão hipócritas, que essa movimentação toda em torno do corpo me remete a um texto do pensador francês Roland Barthes, 1915-1980, em que ele diz: a França tem grande desejo de limpeza. Nesse texto, ele mostra como a indústria de produtos de higiene, a partir dos anos 1950, começou a investir na noção da profundidade, em alusão às reentrâncias do corpo, aos nossos cheiros que precisam ser escondidos. E passou especialmente a usar uma terminologia na publicidade sobre as essências, aquilo que é essencial, aquilo que não é descartável. Barthes termina o texto dizendo que o sabonete, o aroma, se fosse agora, seria a retirada dos pelos do corpo masculino e feminino, a capacidade de uma asepsia exagerada, de uma vitalidade exagerada. E isso indica que a França tem grandes desejos de limpeza. Ele se referia a uma época em que o país ainda mantinha colônias e estava começando a guerra com a Argélia. Isto é, o apodrecimento interno é tão significativo que há a necessidade de nos expressarmos de outro modo. O cabelo pintado, a unha cuidada, uma necessidade de ter uma autoria sobre si, que é o próprio esculpir-se. Quase como se anunciasse: meu corpo me pertence e ele é saudável, ou ele é sarado. É bem curioso o uso dessa palavra nesse sentido. Na origem, sarar vem de soteros, que significa curar, salvar. Salutis, de onde vem a ideia de saúde, de salvação e de saudação, que também faz sentido nesse contexto exibicionista. Olhe-me como eu estou saudável. Para ter um corpo sarado, que é uma coisa boa, é preciso fazer escolhas, abdicar de outras atividades. A questão está muito atrelada ao senso de medida. Fazer atividade física todos os dias é positivo, promove saúde, mas há quem faça ginástica de forma obsessiva em busca de construir um corpo que seja exemplar, invejável, em que o maior objetivo é que possa ser exibido. A pessoa vira o tótem de si mesma. Essa simbologia da propriedade, que pode ser o próprio corpo, dos bens, continua muito metafórica. Não é algo que a pessoa leva para dentro dela como sinal de satisfação. Agostinho dizia: não sacia a fome quem lambe pão pintado. A mera imagem não é satisfatória. Porque as redes sociais são extremamente frutíferas e em muitas situações levam a um entediamento, porque uma hora deixa de ser vida real. Eu admiro muito alguém como Drauzio Varela, que cuida do corpo, da alimentação, que pratica corrida com regularidade. Em momento algum passa a imagem de alguém exibicionista.
Ele expressa a ideia de saúde. E ele mesmo escreveu um livro em que fala do equívoco que cometeu quando deixou de se vacinar e acabou pegando uma doença tropical. Isto é, a mensagem de que não é infalível. Quando ele diz que não consegue deixar de correr, eu entendo como uma expressão de saúde e de um equilíbrio elogiável, porque ele ainda cumpre a sua rotina de médico, de grande oncologista que é, de apresentar programa de TV, de escrever livros. Ele tem um protocolo em que faz a triagem daquilo que é urgente e daquilo que é emergente, aquilo que é já e aquilo que é depois. É esse o exemplo que devemos entender como a coragem competente, aquela que coloca energia a partir dos seus critérios, da sua capacidade de triar. Sabe que não dá para tudo escolher, nem nada a escolher. Equilíbrio é fator decisivo nas escolhas do que fazer e na forma de fazê-lo. De fato, é muito salutar cuidar do corpo, da alimentação, da saúde de um modo geral, mas é preciso cautela para que isso não vire obsessão e perca a sua natureza de benefício. É bastante recomendável ter atenção com o alimento, com os componentes que se ingere, mas, se exagerada, essa preocupação pode gerar uma distorção, um desequilíbrio. A impressão é que, pouco a pouco, substituiremos o cardápio pela bula. Não há problema algum em checar a quantidade de calorias de um alimento, pois aquela informação serve de referência para dietas. A questão é que está se criando uma ambiência em que aquele que não é obcecado pela forma física teria quase que um desvio de moral. O sujeito que não se preocupa com a barriga tanquinho, que não é uma coisa negativa, seria um caráter duvidoso. O corpo gordo vira alvo de ofensas. Hoje, a mulher decente, em grande medida, é aquela que é magra. Há algumas décadas, ser chamado de intelectual era uma ofensa. Quando as forças da repressão invadiram a PUC São Paulo em 1977, era: vai para lá, seu intelectual, vai lá se juntar com seus intelectuais. As pessoas, para serem contemporâneas, voltam ao século XVI, com seus sinais no corpo, suas tatuagens, assemelhadas às de piratas, a desenhos tribais, seus brincos, suas orelhas alargadas. De modo algum tenho objeção a isso. Apenas me causa estranheza essa ambiguidade de, para ser moderno, ser preciso voltar ao passado e, acima de tudo, a possibilidade de se viver nesse envoltório quimérico quanto a decidir sobre a própria vida. Isso sufoca como o pássaro apertado na mão do destino. A coragem permite escapar essa agonia. Meus irmãos, fiquemos com essa lição para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, né? Sempre os grandes mestres trazem algo para a nossa evolução. Então, nós fiquemos com a doce paz de Jesus, o nosso mestre, o nosso caminho, nossa verdade, nossa vida, com as nossas orações, com o nosso pensamento em Jesus, no pensamento para realizarmos, né, as obras que ele deixou, não é? O exemplo que ele deixou para todos nós, que transcendem há séculos, a toda a evolução do mundo material, não é? Então, até o nosso próximo encontro, o joinha no nosso canal, e assim é.